Olá a todos os alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento inicia a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela está destinada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na primeira série do ensino médio, mas isso não impede que outros alunos de outras séries e outras pessoas possam assistir esta videoaula e aprender com o conteúdo que aqui será ministrado e apresentado a todos vocês. E qual o tema desta videoaula? Nós iremos tratar a respeito do pensamento de Karl Marx. É isso mesmo. O pensamento de Karl Marx é o tema dessa nossa videoaula. Aliás, é a primeira aula de uma sequência de 2 aulas em que nós teremos esse objeto temático na videoaula de Sociologia. E você sabe que Karl Marx, junto com Durkheim e também Max Weber, compõem aquela tríade que é identificada na sociologia como os clássicos da sociologia. E nós já estamos em uma sequência de videoaulas em que nós estamos compreendendo, analisando de forma separada as concepções teóricas desses autores a respeito da análise social. É isso mesmo. Se a sociologia ela é uma ciência que tem como objeto de estudo a sociedade, quais os caminhos que serão adotados, que serão utilizados para a compreensão da vida em sociedade? Então, Durkheim, Max Weber e Karl Marx, eles apontam justamente esses caminhos. Obviamente, são abordagens completamente diferenciadas, são 3 olhares completamente distintos a respeito do contexto social e, por isso, temos que compreender e aprender como olhar, como analisar a dinâmica social sob a ótica de cada um desses teóricos. A partir de agora, eu começo a tecer comentários e apresentar informações de suma relevância em relação ao pensamento de Karl Marx. Primeiramente, Karl Marx ele compreendeu o modo de produção capitalista, essa sociedade que hoje nós estamos inseridos, mas que no passado essa sociedade ela emergiu por conta da desagregação, ou por que não dizer, por conta do desaparecimento da sociedade feudal. Isso implicou justamente o quê? Na ocorrência de um processo revolucionário. Revolução essa que promoveu alterações substanciais na organização social, na organização política e principalmente na organização econômica da sociedade. Eu quero que vocês visualizem agora em tela, e aí vocês podem observar, nós temos um triângulo na cor verde, nós temos 2 setas que indicam para 2 termos, 2 expressões, e essas setas elas apontam para caminhos completamente distintos. Mais acima disso, nós temos uma breve frase que diz o seguinte: não há capitalismo sem contradição. Isso implica dizer o quê? Que o atual modo de produção capitalista, a exemplo daquilo que já foi identificado pelos pensadores na gênese desse modo de produção, corresponde a uma sistemática social que consegue se manter por conta das contradições existentes no contexto social. Quando eu observo justamente para o esquema em que o triângulo ele está aí muito bem configurado para vocês, nós temos os termos, aliás, as palavras proletariado e burguesia. Na expressão burguesia, nós temos dona dos meios de produção. Quando eu falo de burguesia, quando eu falo do proletariado, eu estou tratando das classes sociais que são inerentes ao modo de produção capitalista.
Então, nós vivemos em uma sociedade baseada em classes e não podemos esquecer disso. Avançando, visualize em tela. Nós temos aí o título A Propriedade dos Meios de Produção. Vou fazer uma leitura rápida das observações que constam nos dois marcadores e acompanhe com atenção. O que determina o caráter das relações de produção é a propriedade dos meios de produção. É óbvio que o indivíduo que está desprovido dos meios de produção só pode viver sob a condição de quem os possui. Vamos entender algumas questões relacionadas a esse apontamento. Primeira coisa, o que são esses meios de produção? Meios de produção é uma expressão muito recorrente na literatura que segue a corrente marxista do pensamento. Meios de produção, eles correspondem a instrumentos, ferramentas, tecnologias e até mesmo toda uma estrutura necessária para que o trabalho, para que distintas tarefas possam ali ocorrer. Então, por exemplo, uma fábrica, uma indústria automobilística é o exemplo de um meio de produção. Ali, vários trabalhadores estão reunidos, cada um com atribuições específicas, resultado do processo de divisão do trabalho, também estabelecido pelo modo de produção capitalista. Mas o que é que nós podemos identificar dentro do ambiente industrial? Robôs, tecnologias, computadores, internet, instrumentos, ferramentas de trabalho, dos mais simples aos mais complexos, utilizados e manuseados pelas pessoas que ali estão na realização das suas tarefas. Quando nós tratamos da posse dos meios de produção, que é bem um pouco o que foi apresentado no slide anterior com aquele triângulo, nós temos historicamente a divisão da sociedade em classes. As classes sociais, elas são estabelecidas por conta desse critério. Quem é proprietário de todas essas ferramentas, de todas essas tecnologias, de toda essa estrutura para que o trabalho aconteça? O proprietário de tudo isso, que é o detentor do meio de produção, constitui a classe burguesa. A classe que, obviamente, detém o poder econômico. O proletariado, ele é aquela classe que não é proprietária desses meios produtivos que são geradores de lucro, geradores de capital. O proletariado, ele somente tem a sua capacidade em trabalhar, seja a capacidade intelectual, seja a capacidade física. Ele trabalha e o burguês remunera ele, ou seja, temos o salário, porque também com o capitalismo nós tivemos a emergência, digamos assim, do trabalho assalariado. Vamos agora observar a questão do método, como entender a questão do método segundo o marxismo. E o que é esse método? Vocês podem visualizar que já há o indicativo em destaque, o método dialético. Farei a leitura dos apontamentos que estão aí escritos. Explica o movimento pela luta dos contrários, não isola os contrários, nem os considera sistematicamente incompatíveis. Um não pode existir sem o outro. Todo movimento, toda mudança, toda transformação são explicáveis pela luta dos contrários. Então, a palavra dialética, ela designa essa contradição. Eu tenho o positivo e eu tenho o negativo. A existência das classes sociais é a maior contradição que uma sociedade pode apresentar em acordo com o marxismo. Na obra O Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx ele chamou a atenção. São esses contrários, são essas contradições. É a contradição entre as classes que é o motor da história. Por isso que, historicamente, a sociedade ela vai sendo modificada e ela vai sendo alterada.
porque a partir do momento em que eu identifico os grupos existentes em uma determinada conjuntura histórica, eu também estou identificando os distintos interesses que esses grupos eles também acabam apresentando. Então, o método, segundo o marxismo, é um método dialético, destacando que a sociedade ela está sempre inserida em um processo, porque ela pode ser alterada, transformada, modificada. Vamos observar agora os apontamentos seguintes, e nós temos aí materialismo histórico. Esse materialismo histórico, ele acaba correspondendo às condições materiais em que a sociedade ela apresenta em determinados momentos da história. Quando eu pondero a todos vocês modo de produção capitalista, eu estou tratando de um momento específico da história, em que, economicamente falando ou produtivamente falando, a sociedade ela funciona de uma determinada maneira e apresenta toda uma organização, toda uma sistemática relacionada a isso. A mesma coisa se eu for comparando com outras conjunturas históricas, modo de produção feudal, sociedade primitiva e assim sucessivamente. As mudanças elas refletem a substituição de um modo de produção por um outro modo de produção. E são essas condições materiais que foram analisadas pela teoria marxista, principalmente o modo de produção capitalista. Então a sociedade ela vem nesse movimento cíclico, digamos assim, de mudanças motivadas, como disse agora há pouco, justamente pela luta dos contrários. Agora chegou o momento do nosso exercitando. Acompanhe a leitura do enunciado e as possibilidades de resposta. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só o conflito entre as classes sociais pode mover a história. Ou seja, temos um enunciado que ele chama atenção para alguns aspectos que eu destaquei ao longo da minha fala a vocês. As condições materiais dadas que podem ser alteradas por conta da luta de classes. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma característica de classe social? Alternativa A. A função exercida pelos indivíduos na sociedade. Alternativa B. A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas. Alternativa C. A identidade social, cultural e coletiva. Ou alternativa D. A posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Com base nas explicações apresentadas, a resposta correta está expressa na alternativa D. A posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Ou seja, quando eu observo isso no modo de produção capitalista, simplesmente eu estou verificando quem é proprietário e quem não é proprietário dos meios de produção. Classes sociais definidas, interesses antagônicos estabelecidos e interesses esses que confrontam-se entre si e que acabam contribuindo para um processo histórico de alteração da realidade social. Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Acesse a plataforma eduque.ac. Até a nossa próxima videoaula.